A importância do comércio internacional para o crescimento econômico é incontestável. E um estudo do FMI, o Fundo Monetário Internacional, em parceria com a OMC, Organização Mundial do Comércio e Banco Mundial, mostra que, com políticas adequadas, países podem se beneficiar das oportunidades geradas por esse comércio. E para o Brasil, essa oportunidade vem com a abertura de novos mercados, aproveitando o crescimento da economia mundial. Por isso, a gente conversa agora ao vivo com a assessora técnica da CNA, Gabriela Koze, sobre justamente as perspectivas em ampliar as exportações do agronegócio. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Então, qual é a importância do comércio internacional para o crescimento econômico? O que acontece? O FMI, juntamente com essas organizações que são tão importantes, principalmente na questão de políticas públicas e no direcionamento das tendências internacionais, ela mostra que tem ocorrido uma preocupação em relação a protecionismo, né? Então, agora com a eleição de Donald Trump e essas questões de reforçar políticas nacionalistas que podem fechar mercados, reduzir comércio, essas entidades elas têm feito os relatórios e têm se posicionado a favor de integração comercial, mostrando que, apesar dessas tendências nacionalistas e protecionistas como Donald Trump, agora também tem um pouco de receio em relação à eleição na França, que o primeiro turno ocorreu no último final de semana, e a candidata Le Pen foi para a segunda parte da eleição. E o que acontece? É um momento de se posicionar a favor da integração comercial, porque ela é muito importante tanto para o crescimento de longo prazo, mas também para aumentar a produtividade. E tem sido observado nos últimos anos, desde os últimos 50 anos, o quão importante a maior integração entre os países, principalmente não só em termos de exportação, mas também de regulação, enfim, e de mercados financeiros, tem sido importante para o crescimento da economia. Então, esse relatório ele veio exatamente com esse objetivo, de mostrar, através de números e do posicionamento de três instituições tão importantes, por que a integração comercial é importante e por que a gente não pode deixar de lutar por essa bandeira e de continuar aumentando a integração com os outros mercados, né? Agora, por que a integração comercial com a América Latina pode ser, então, Gabriela, pode ser uma oportunidade aí para o agronegócio? O que acontece? A América Latina ela tem um grande mercado consumidor. A maior parte dele está dentro do Mercosul e da Aliança do Pacífico. O que acontece? É uma região que ainda está em desenvolvimento, apesar de ter países que estão em estágios mais desenvolvidos, a gente ainda vê a América Latina como uma região em desenvolvimento. Só que por que o comércio intra-regional dentro dessa região ainda não é tão intensivo quanto na Ásia, por exemplo? E uma das coisas que o Banco Mundial ressaltou é que a América Latina está voltando a crescer, também puxado um pouco pelas economias, né, mais desenvolvidas. Só que essa integração comercial ela não ocorreu de uma forma tão intensiva quanto na Ásia, por exemplo, principalmente pela falta de integração do país. E não só integração comercial, mas também integração de questões regulatórias, questões de infraestrutura. Então, como a gente ainda não tem uma integração tão intensa comparado com esses outros países, a gente não teve investimentos tão intensos e a maioria dos países focou em exportar para os países desenvolvidos e não nesse mercado interno, que é um mercado que está em crescimento, está se desenvolvendo, então a gente ainda não teve essa integração tão forte, né? E o que acontece? O Mercosul ele tinha uma proposta de ser uma região de livre comércio assim como a União Europeia. Infelizmente, a gente ainda não chegou nesse patamar. Mas o que aconteceu? Recentemente, agora em abril, houve uma reunião entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, que são os dois principais blocos dentro da América Latina. Eles representam mais de 80% da população, tem um mercado consumidor de 470 milhões de pessoas e mais de 80% do PIB da região. Então, são as duas principais áreas de desenvolvimento, as principais áreas de mercados consumidores. E em abril, houve uma reunião ministerial em Buenos Aires com o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Nessa oportunidade, o nosso ministro Aloysio Nunes reforçou o interesse, né, em aumentar a integração comercial com a Aliança do Pacífico. E o que ocorreu? A Aliança do Pacífico, a maior parte dos países dela, estava dentro da parceria transpacífica, que ia ser o maior acordo comercial dos últimos tempos. Só que sem os Estados Unidos, como a gente já vem falando aqui, isso não vai ocorrer. Só que a Aliança do Pacífico vai usar todo o marco regulatório
que foi utilizado dentro da parceria transpacífica para poder continuar esses próximos acordos. O Chile é o presidente pró-temporário do bloco, da Aliança do Pacífico, e já anunciou a intenção de intensificar o comércio com o Mercosul. Só que a Aliança do Pacífico ela não vai só, ela não tem focado apenas no Mercosul, ela tem focado também em outros países da Ásia, né? Então, a gente tem que prestar atenção que é uma oportunidade, a gente está com negociações, mas apesar do Mercosul ter agora ser visto com mais bons olhos do que anteriormente, por conta das mudanças políticas que ocorreram dentro dos países, esses países que já têm maior integração comercial com outros países, principalmente países desenvolvidos, eles vão olhar para o Mercosul, eles têm interesse no Mercosul, mas também eles vão focar em outros países, principalmente na Ásia. Então, são dois pontos que têm que ser observados. E qual é o valor de comércio da região? Aqui a gente vê, né, que a integração comercial, apesar de ter esse grande PIB, o Brasil exportou para o agronegócio quase 85 bilhões no ano passado. A América Latina representa só 8% das nossas exportações. A Aliança do Pacífico, 3%, enquanto China e a União Europeia, por exemplo, representam 25% e 20%. Então, a gente ainda tem muito espaço para ganhar nesses dois mercados. E o que pode contribuir, então, para justamente aumentar essa participação do Brasil nos fluxos de comércio? Assim como foi dito dentro dos relatórios, acordos comerciais eles são a chave para aumentar os fluxos de comércio. Porque, além de reduzirem tarifas, eles também ajudam a esse marco regulatório. Então, questões de barreiras fitossanitárias, barreiras sanitárias, todas as questões de barreiras mais técnicas, elas são tratadas dentro da negociação. E a gente tem esses 3 acordos com os países da Aliança do Pacífico e tem o ACE 53 com o México que está sendo negociado. Então, o caminho é esse, aumentar a integração comercial por meio de acordos. Tá certo, eu agradeço a participação da assessora técnica da CNA, Gabriela Kozer. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia.